dentro das discussões que estão sendo travadas no FutureCon 2022, quais são as mais relevantes para a cadeia de valor da internet? Bom, essa edição da FutureCon ela foi bastante interessante do ponto de vista da diversidade dos temas, né? Então, a Abranet participou dessa edição tratando de temas tão diversos quanto meios de pagamento. Então, a Priscila Faro, que é conselheira da Abranet, participou de um painel sobre Open Finance, que são os protocolos, os meios de você compartilhar suas informações financeiras. Então, o FutureCon desse ano tem uma trilha de apresentações dedicadas somente a meios de pagamento, né? Isso é um indicativo de que nós temos um bom desenvolvimento dentro dessa linha. Nós também participamos de um painel sobre casa conectada, ou seja, aplicações de internet onde você coloca diversos dispositivos dentro das residências e tal. Isso já é um tema bastante antigo, bastante discutido, mas ele ganhou uma nova dinâmica esse ano com a possibilidade da evolução desses dispositivos, justamente com as redes domésticas que vão usar o espectro novo do Wi-Fi 6E. Então a gente discutiu muito em tese as questões de aplicações, as questões de uso de espectro, de possibilidade de serviços, e agora a gente entrou num nível mais detalhado de aplicações, não só de aplicações de dispositivos físicos, mas de aplicações desenvolvidas, por exemplo, a Alexa, né? Diversas aplicações que a gente tem desse dispositivo dentro do ambiente doméstico. E por fim, um último painel que a gente participou também é o painel sobre fusões e aquisições. A gente tem acompanhado bastante o crescimento, especialmente dos prestadores regionais de serviços de telecomunicações, né, os popularmente chamados de provedores regionais. E essas empresas elas têm apresentado um grande crescimento em todo o país, mas nós chegamos num momento em que esse crescimento não é infinito. Então a gente começa a chegar num nível onde começamos a observar o movimento de fusões e aquisições. Então a tendência desses negócios é estar se consolidando, estar formando empresas que atuam no âmbito não só municipal ou local, mas no âmbito regional, e assim conseguindo ganho de escala, ganho de produtividade e condições financeiras de conseguir a expansão e atualização que esses sistemas precisam de maneira contínua, ainda mais agora com novas redes sem fio, com tecnologias, por exemplo, 5G e Wi-Fi 6E, que vão requerer investimentos de todos os operadores. Você diria então que as fusões e aquisições vão continuar acontecendo no mercado da cadeia de internet? O Brasil ele tem uma característica de ter uma quantidade gigantesca, próxima de 10 mil prestadores de serviço de comunicação multimídia, que a gente sabe que não é o adequado para uma realidade de um mercado do tamanho do país. Então, certamente, fusões e aquisições vão acontecer para a gente ter escala nas operações e que essas operações têm que ser rentáveis. Então, a escala é tudo nesse jogo. Lógico que sempre vai haver espaço para empresas que atuam em nichos específicos. Então, quem atua num nicho específico, seja um nicho de mercado específico, por exemplo, um nicho corporativo, um nicho para uma determinada aplicação, ou um nicho geográfico, às vezes uma região que fica muito distante de um centro urbano, um município muito pequeno, uma região geográfica específica que tem alguma dificuldade de atendimento, operadores para esses nichos sempre vão existir. Mas para quem se propõe a fazer um atendimento geral, para cidades, para áreas urbanas, para regiões onde você tem um mínimo de infraestrutura, a consolidação é a palavra-chave hoje do mercado. A gente vê muitas redes neutras acontecendo, tem o entrave do uso dos postes. Dentro dessas circunstâncias, como é que a Abranet entende o mercado internet? Redes neutras concentradas na mão de poucos e o uso do poste ainda sendo um conflito. A Abranet ela sempre sustentou que, em alguns aspectos, especialmente quando a gente fala de infraestrutura de telecomunicações, os recursos são finitos. A gente não consegue expandir isso infinitamente, então, quando a gente fala, por exemplo, de espaço para cabeamento em postes, você tem ali um limite físico. Quando a gente fala de espectro, a gente tem um limite fixo de uso de frequências. Quando a gente fala de compartilhamento de dutos e de qualquer tipo de infraestrutura, também existem limites físicos. Então, o compartilhamento é essencial em um ambiente competitivo, onde a gente tem várias empresas disputando esse mesmo mercado. Quanto à rede neutra,
A gente tem que pensar inicialmente que quem vai contratar uma rede neutra tem as 3 preocupações que a gente costuma sempre citar, e eu acho que são vencidas esses 3 obstáculos, as redes neutras podem prosperar. O primeiro tem a ver com a confiabilidade das redes. Se você vai usar uma rede de terceiro para prover o seu serviço, você tem que garantir que essa rede vai ter a mesma qualidade que você propõe a oferecer para o seu cliente final. O segundo ponto tem a ver com a viabilidade econômica. Você tem que remunerar o uso da rede neutra, conseguir ter a sua formação de preço, ser competitivo no mercado e ainda arcar com todos os tributos incidentes no país que ainda são muito elevados. E o terceiro ponto, que talvez seja um ponto mais delicado, é a confiança nessa relação, porque os operadores de rede neutra são empresas que há poucos anos atrás eram grandes operadores concorrentes diretos dos operadores regionais. Então, muitas dessas empresas ainda têm um pouco de desconfiança em relação a esse movimento, até que ponto no longo prazo essa parceria ela vai ser realmente uma parceria efetiva de fornecedor e contratante, ou isso pode em algum momento gerar algum conflito de interesses de você estar utilizando uma rede de um potencial concorrente. Então, vencidos esses 3 pontos, a racionalidade tanto econômica quanto técnica faz a gente sempre se mover para o compartilhamento de infraestrutura. Isso é bastante natural, mas a gente tem que vencer ainda essas questões mercadológicas. Para a cadeia de internet, o que vocês gostariam que acontecesse até o final do ano ou até o primeiro trimestre de 2023? O que deveria acontecer, que é um desejo de vocês? Bom, acho que hoje, falando do mercado que é bastante heterogêneo, a gente tem pontos a serem ainda esclarecidos que auxiliam, que vão impulsionar o desenvolvimento do setor. A gente primeiro tem que ver o aspecto regulatório. Então, em algumas questões, a gente ainda tem uma zona cinzenta, especialmente questões regulatórias, em alguns aspectos ainda de telecomunicações, em alguns aspectos de competição, em alguns aspectos tributários existem ainda algumas dúvidas e algumas incertezas no setor, e isso pode gerar um represamento do investimento em algumas áreas. Quando a gente olha para a área de aplicações, quando a gente olha para a área de meios de pagamento, existem também questões regulatórias relativas a definições e velocidade de adesão, por exemplo, do Open Finance, alguns detalhes técnicos específicos em relação à propriedade intelectual, à privacidade e proteção de dados. Existem sempre alguns detalhes em cada regulamentação, em cada ponto onde a aplicação da internet toca a regulamentação do país, que podem gerar incertezas e podem afastar o investidor na evolução do seu negócio. A gente também tem que levar em consideração que algumas áreas estão sofrendo com escassez de fornecimento de equipamentos, né? Com a crise que foi colocada primeiro em relação à pandemia e depois em relação à guerra que nós estamos tendo na Ucrânia, houve aí um aumento muito grande de custos de alguns componentes e principalmente atraso na entrega. Então, alguns equipamentos mais sofisticados, servidores, roteadores, estão com seus prazos de entrega bastante dilatados, e isso gera uma certa incerteza no mercado, especialmente em relação ao tempo de entrega de alguns produtos e também em relação a que custo esses produtos vão chegar. Então, isso também freia e atrasa a expansão de algumas empresas. Então, são pequenos aspectos, a gente não tem atualmente um grande ponto de incerteza. Os principais estão em relação a alguns detalhes regulatórios que são característicos para cada tipo de empresa e principalmente em relação aos fornecedores, né? A cadeia de fornecedores de alguns tipos de equipamentos estão com prazos bastante elevados de entrega ainda.